Seja muito bem-vindo, você que está conectado aqui comigo nesse meu primeiro vídeo aqui do canal. Deixa eu relaxar um pouquinho. Então, eu tive esse desafio de gravar esse vídeo, esse primeiro vídeo. Eu fiz um roteirinho e tal, mas assim, eu quero compartilhar com vocês a minha história, como tudo isso começou, essa parte de criar um canal no YouTube, de criar uma página para falar de marketing e publicidade humanizado, né, de maneira humanizada, onde começou essa ideia e quais foram as coisas que foram acontecendo que me levou até esse ponto aqui que eu tô agora. Vamos lá. Tudo começou, na verdade, eu fui servidora pública por 14 anos, para quem não sabe. Trabalhei sempre na área da saúde pública, né? Enfim, inclusive agora no ano de 2020, na parte da pandemia, a gente teve muito presente. E no começo desse ano foram acontecendo algumas coisas na minha vida. Eu acredito que eu comecei num processo que eu falo de estudo, de uma viagem até, de estudo, de autoconhecimento, e foram chegando as coisas assim, são esse processo, quando a gente toma a decisão de se conhecer, de melhorar a vida, de fazer metas ou coisa do tipo, as coisas meio que pulam na frente da gente, é uma coisa assim, um processo que não dá pra fugir, é uma coisa assim, inexplicável, assim, mas, em palavras, né? Mas assim, tentando explicar isso, é como se as coisas fossem acontecendo por um propósito. Então, no começo do ano, eu comecei e foram aparecendo na minha vida livros, foram aparecendo professores, foram aparecendo curso, foi aparecendo muita gente que estava num processo parecido ou que já passou por um processo parecido, que estava disposto a compartilhar isso. E foi uma coisa muito interessante, foram acontecendo muitas coisas, umas coisas boas, outras não tão boas. Eu comecei a fazer projeto e nada, não fluía as coisas nesse projeto, porque a ideia assim era mudar realmente essa minha realidade profissional. Eu batia em algumas teclas e não fluía. Quando eu tomei a decisão de realmente não voltar para o trabalho que eu estava e de encarar essa coisa nova, não tinha nada definido ainda. Eu não sabia, as pessoas me perguntavam o que você vai fazer, eu falava, eu não sei o que eu vou fazer. E isso foi um grande divisor de águas na minha vida, que eu chamo de ato de fé, né? Quando você sabe que você tem um caminho para percorrer, só que você não sabe o que vai acontecer. É como você mergulhar num mar totalmente desconhecido e a única coisa que te guia é a sua fé. Eu não tenho religião, fui criada na religião, mas assim, não me considero religiosa. E pela primeira vez na vida, eu me conectei comigo mesmo e me conectei com essa fé, com essa espiritualidade, enfim. Quem me conhece sabe que eu sou super viajada na filosofia, assim, gosto dessas coisas, sempre gostei. E tô me reencontrando com coisas que eu estudei na adolescência, que acabei me desviando por um tempo e que, na verdade, agora eu tô encontrando vendo de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E quando eu tomei, na verdade, essa decisão, esse ato de fé, que eu falo, né, que foi um tiro no escuro. É como se eu estivesse vivendo uma estrada, eu estivesse numa estrada e eu ainda estou nela, eu estivesse vendo o sol que está na minha frente. Eu sei o que tem no destino, mas não foi me mostrado ainda, não foi me dado certeza desse destino. Isso que eu chamo que é um verdadeiro ato de fé. É você agir contando com coisas que você sabe que vão acontecer, mas você não sabe como. E que você sempre pode contar com algo que é sagrado e que sabe mais do que você. E a grande prova da minha vida, do meu ato de fé, foi essa, de mudar totalmente de ambiente de trabalho e sem saber o que eu ia fazer. Eu tinha feito alguns projetos, mas não tinha dado certo, não tinha fluidez. E aí eu comecei algumas coisas, eu sabia do que ia acontecer e deixei rolar. Nesses estudos que eu tinha tido,
essa questão dessa certeza, esse controle todo, eu já tinha essa convicção de que eu não tinha que ter o controle de tudo, né, das coisas. E mesmo não tendo certeza, eu comecei a traçar um caminho. E o engraçado é que, assim, é incrível quando você tem essa visão de vulnerabilidade, de fé, de confiar mesmo no caminho, que existe um caminho, mas mesmo que você não saiba, como as coisas acontecem naturalmente, numa leveza, assim, muito, muito singular. Foram aparecendo os clientes, né? Algumas pessoas me pediam um favor, eu quero que você tire umas fotos pra mim, eu quero que você faz arte, eu quero que você faz alguma coisa. E de repente eu vi que isso era uma maneira de eu começar a me profissionalizar nisso. E foi aí que surgiu a ideia de criar uma página relacionada a marketing, publicidade, só que precisava ter alguma coisa diferente, porque na minha cabeça era uma coisa que já tinha bastante demanda. E surgiu... Na verdade, foi um processo que durou semanas, criar essa marca, né? E essa parte do marketing durou semanas, foi amadurecendo. E aí chegou ao ponto que eu quero chegar, que foi o meu maior desafio. Tudo bem, a partir do momento que eu criei essa proposta de marketing humanizado, meu principal desafio foi aparecer, dar as caras para essa ideia. Porque se eu ia falar de marketing e ia falar de humanização do marketing, eu precisava aparecer, eu precisava tirar foto, eu precisava gravar vídeo. Então, assim, isso foi um processo extremamente natural, na verdade. Que as coisas foram acontecendo muito automaticamente. E, na verdade, assim, eu nem pensava muito e realmente ia acontecendo. A parte das fotos que eu tirei pra página, eu marquei de fazer alguma coisa e aí não deu certo no dia, e depois a maquiagem no outro dia, tive a ideia e fui fazendo. Foi uma coisa muito espontânea, foi uma coisa assim muito instintiva, não foi muita coisa arquitetada. E acabou com isso, porque assim, eu tinha muito essa facilidade de comunicação, só que eu tinha um bloqueio muito grande em relação a aparecer. Eu tenho um Instagram, só que assim, a maior parte das fotos eram fotos do meu filho, e eu não aparecia, eu tava com um processo de autoestima bem abalado, assim, depois da gravidez, e isso nem vem depois da maternidade, é uma coisa que vem até lá da adolescência e tal. Mas assim, as coisas foram acontecendo tão fluidamente que foi uma coisa que meio que instintiva, inconsciente. Quando eu vi, eu já tava lá, eu tinha aparecendo, tinha uma foto minha e pronto. E já tinha marcado uma live e já gravou vídeo, enfim, e foi uma coisa muito automática. Por isso que eu falo assim, hoje eu tenho essa segurança de que eu tô no caminho certo, independente dos resultados que eu tô tendo. Mas assim, é um leque de aprendizado tão grande e uma fluidez assim que não dá para explicar. As coisas vão casando, vão se encaixando assim como um quebra-cabeça. Vão acontecendo assim, sem interferência, sem você forçar. Isso que eu vejo como a beleza da vida. Porque assim, é uma coisa que dá menos trabalho? Não vai dar menos trabalho. Eu não vou trabalhar menos do que o trabalho que eu tinha, mas é uma coisa muito mais intuitiva, tem muito mais a ver comigo do que um outro trabalho que eu era uma profissional, que tinha um certo destaque, que me dava bem, tinha um certo respeito, só que não era o que eu estava disposta a fazer. Não era aquilo que... Eu não tinha essa fluidez, não tinha as coisas que casavam. E não que nessa minha jornada agora vai acontecer tudo bonitinho, certinho, mas é algo diferente. As coisas vão acontecendo e você sente que tem alguma coisa envolvida por trás. E a grande questão também, que eu não posso esquecer, é de falar como que começou tudo isso. Há uns 8 meses atrás, eu estava lendo um livro, assim, acho que eu li o livro, acho que tá até aqui o livro, esse livro aqui. É um livro antigo que eu tinha ganho, enfim, que conta a história de um poema do Napoleon Hill. Isso aí foi lá no começo do ano, assim, minha vida estava totalmente diferente do que está agora. Tem uma parte do livro que fala a respeito de um exercício para você falar assim, imagina um dia da sua vida, numa vida perfeita. Como seria, assim, um dia? E você imagina e tal.
E eu fiz esse exercício e comecei a imaginar. E assim, eu vi que eu era uma pessoa totalmente longe daquilo que eu era. Não encaixava aquela pessoa que eu sonhava ser com aquela pessoa que eu estava sendo no momento. Quando eu vi isso, quando eu comecei a criar metas, quando eu comecei a ter objetivos, a ter coisas palpáveis, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho na minha vida. Quando eu comecei a fazer essa análise, aquela pessoa que fez, que tinha esses sonhos, não é a mesma pessoa que ia realizar os sonhos. É a mesma pessoa fisicamente, mas a mentalidade daquela pessoa não era a mesma. E essa pessoa precisava passar desse processo. Não é um processo fácil, você tem que se desligar de muita coisa que você passou a vida inteira aprendendo. Você tem que se desligar de coisas que você passou a vida inteira ouvindo, que pessoas disseram pra você, que não fizeram por mal, mas assim, que você acabou repetindo isso pra você. E entender que os limites que a gente tem, a gente que coloca. Eu passei por esse processo, não sabia onde chegar, e agora eu tô aqui no início da minha trajetória. Então, eu queria convidar quem está assistindo, que quiser acompanhar essa trajetória, que está só no começo, para ficar aqui para ver o desenrolar, conforme as coisas vão acontecendo. Eu não sei com que frequência, eu tenho que adquirir essa habilidade de gravar vídeo, de trabalhar com mídia, até pela profissão que eu quero seguir, e contar essa minha trajetória, essa minha história, com essa questão do marketing. Essa parte do bloqueio de gravar vídeo, de falar, é um vídeo à parte, porque assim, pra muita gente isso é um bloqueio pela questão da autoestima. Muita gente não tira foto porque se acha gorda, muita gente não tira foto porque acha que o cabelo não tá bom, muita gente acha que o rosto não tá legal, muita gente acha que precisa de um botox, precisa de alguma coisa. E assim, isso bloqueia muita gente em relação à mídia. Hoje a gente tem muitas profissões relacionadas a redes sociais, à mídia digital, muita gente que tem potencial, mas que não consegue vencer essa barreira. E eu quero tocar nesse assunto nos próximos vídeos. E enquanto eu estiver nessa jornada, que está só no começo, eu vou estar compartilhando aqui com vocês toda essa história. Eu acredito que esse vídeo vai servir até de referência para daqui a algum ano ou 2 anos, quando eu estiver mais convicta da minha trajetória. E vai ser muito importante quando eu voltar e olhar esse meu relato do início da trajetória, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu convido para vocês se inscreverem e acompanhar essa minha trajetória aqui de pertinho, ter esse privilégio. E eu ter o privilégio maior de ter que compartilhar isso com vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Abri meu coração e obrigada quem viu o vídeo até o final, tá? Tchau!